Outro tema central para a compreensão da macroeconomia de economias abertas é olhar para a dimensão do sistema monetário e financeiro internacional, particularmente dois aspectos: compreender a natureza hierárquica e as assimetrias desse sistema. Em alguma medida, quando nós tratamos de ciclos financeiros, nós procuramos exatamente aproximar uma primeira noção desse tipo de conceito. E uma segunda dimensão envolve compreender que existem quase tantas moedas quanto as jurisdições dentro da economia internacional. Por que isso? Porque a moeda é uma convenção social regulada pelo Estado e não existe um Estado global com o poder coercitivo para determinar um padrão monetário e os seus instrumentos respectivos para o uso em contratos internacionais, comerciais ou financeiros. Então, algumas moedas nacionais acabam exercendo plenamente as funções de unidade de conta, meio de troca e reserva de valor para além da jurisdição que lhe origina e que, portanto, passa a ser uma moeda internacional, ainda que este termo seja uma contradição em si, por não haver um Estado internacional, um Banco Central internacional e, portanto, não há uma moeda internacional. Dentro dessa ideia, o sistema monetário e financeiro internacional apresenta-se a partir de um recorte hierárquico com o dólar no topo. O dólar é a moeda internacional por excelência, é aquela moeda nacional emitida na jurisdição dos Estados Unidos, aonde os agentes econômicos têm a obrigação de honrar, celebrar, liquidar contratos em dólares, receber e pagar impostos em dólares, e isso não é uma obrigação em outras jurisdições, que podem optar ou não, e os agentes econômicos em contratos internacionais podem optar ou não pelo uso do dólar. Então, perceber essas características e compreender o papel do dólar nesse sistema, e no período recente o fato de que países acabam ascendendo, ou economias acabam ascendendo, como a área do euro, mais recentemente a China, e potencialmente esta posição do dólar poderia ser contestada, mas até agora o que caracteriza o sistema monetário e financeiro internacional do pós-guerra para cá, uma das características fundamentais é a permanência do dólar como âncora monetária, âncora de preços, âncora de credibilidade e referência para os contratos públicos e privados no plano internacional, por larga margem à frente de outras moedas. É exatamente isso que trata este trabalho relativamente recente, cuja primeira versão saiu como texto para discussão no National Bureau of Economic Research e que tem dentre os seus coautores a professora Carmen Reinhardt, o professor Kenneth Rogoff, que são duas referências nessa literatura e que avaliam a participação do dólar internacionalmente do pós-guerra até o último dado na 2016, mas o fato é que neste longo período de tempo, mesmo que o peso relativo da economia dos Estados Unidos tenha caído em valores de mercado ou em paridade de poder de compra, em quaisquer métricas que nós possamos olhar, tendo em vista o fato de que outras economias acabaram crescendo mais do que os Estados Unidos ao longo desse período de tempo, o dólar se manteve como âncora, como referência, também referência por várias métricas possíveis. Então, isto é um elemento importante e compreender não somente essa característica, mas as vantagens advindas desta posição do dólar e o fato de que outras moedas tentam atingir um status semelhante sem consegui-lo, é algo que nos interessa para a nossa reflexão, especialmente no que se refere à ascensão chinesa e o que esse processo representa, que nós vamos ver na segunda parte do nosso curso. Há uma estratégia de internacionalização da moeda chinesa. Há recentemente, inclusive, o Banco Central da China, o Banco do Povo da China, é o primeiro a estar operacionalizando uma moeda digital estatal, mas isso não significa que a posição do dólar será contestada, porque não se transmite automaticamente um maior peso em termos de economia, de comércio, em termos de cristalização da confiança numa moeda e essa moeda se impondo perante os usuários como um instrumento desejável
para celebrar e liquidar contratos os mais diversos. A China já é a maior economia do mundo em paridade de poder de compra, é a segunda maior em valores de mercado, é o segundo maior player em termos de comércio de bens e serviços, na exportação de mercadorias é o maior player e ainda assim a sua moeda é a sexta, a sétima mais utilizada para contratos internacionalmente. Então há essa assincronia, assim como houve também no caso dos Estados Unidos, quando o país já era a maior economia do mundo e já era o maior exportador do mundo na virada do século XIX para o século XX, e o país ainda era devedor e o país ainda era um ator secundário na dimensão monetária e financeira. Só virá a ser o ator principal depois da Segunda Guerra Mundial. Então, tendo vencido duas guerras, particularmente a Segunda Grande Guerra, e tendo estabelecido um novo ordenamento para as finanças, a criação do FMI, do Banco Mundial, no Acordo de Bretton Woods, e o regime de câmbio fixo em que os países se comprometiam a atrelar suas moedas ao dólar, e a criação de facilidades para tanto, Plano Marshall, empréstimos na sua moeda para que os demais países pudessem se reconstruir, tudo isso vai criando um ambiente no qual o dólar se consolidou como principal âncora de preços, como principal referência para contratos. Isso dá um enorme poder para os Estados Unidos se financiarem numa margem mais larga, particularmente diante de choques adversos e a custos muito baixos. Porque o mundo acumula em dólares, as empresas nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, governos, por óbvio, o governo dos Estados Unidos, o governo central, os governos locais, mas mesmo assim governos de outras economias captam recursos, emitem instrumentos de dívida denominados em dólares. E isso transcende o peso da economia dos Estados Unidos, que é o que nós vamos ver na sequência. Nesse estudo recente do Bank for International Settlements, e mais particularmente no seu Comitê sobre o Sistema Financeiro Global, se discute a questão da posição do dólar internacionalmente, os mecanismos através dos quais em momentos de crise, na crise financeira global 2007 a 2009, ou em outros momentos de choque, como lá em 11 de setembro, nos dias que se seguiram, em vários momentos, e agora com a pandemia, o papel do Banco Central dos Estados Unidos para manter funcional essa rede de instituições que operam com o dólar na área privada e na área pública e garantem, portanto, nessas instituições, sob a liderança do Fed, a manutenção da posição do dólar e os canais de liquidez que o Banco Central dos Estados Unidos acaba irrigando. Em momentos de crise, por exemplo, aparece o Banco Central dos Estados Unidos oferecendo swaps cambiais para outros bancos centrais. O que é isso? Troca de moeda, me dá real que eu te entrego dólares. Isso em operações de mais curto prazo para garantir, para abastecer os mercados. Esta e outras características nos dizem que existe um custo em alguma medida institucional, né, mas os benefícios excedem muito esse custo, diga-se de passagem, para preservar esse sistema. E que não é simples um outro país chegar e substituir o dólar e essa institucionalidade, que é um recado para quem vier a tentar, particularmente a China. Este gráfico resume muito bem aquilo que nós estávamos tentando informar para vocês. E de alguma forma nós já havíamos apontado essas características na discussão do mercado cambial. Pegando os dados mais recentes para cada uma das variáveis, o que se observa? De um lado, não é a participação da economia dos Estados Unidos como capacidade de gerar renda e como capacidade de gerar comércio. O PIB dos Estados Unidos em valores de mercado ao redor de 20% do total global, que é bastante, é a maior economia do mundo por essa métrica. O seu comércio global de mercadorias também bastante importante, mas uma proporção menor. Por outro lado, destacado em azul, múltiplas dimensões do universo financeiro. Os empréstimos realizados por bancos nos mercados internacionais, praticamente metade deles estão denominados em dólares, o que significa mais do que o dobro da proporção do peso da economia dos Estados Unidos como geração de renda, como geração de produção. Valor semelhante para o mercado de dívida pública e privada. Para as transações diárias no mercado cambial, também uma proporção de praticamente metade, porque esses contratos têm duas pontas e esse dado tem que ser percebido numa base 200. As reservas, porque os agentes privados usam muito o dólar fora dos Estados Unidos,
bancos centrais ao redor do mundo precisam manter reservas em dólares para estabilizar os preços, mesmo aqueles bancos centrais que não adotam regimes de câmbio fixo, na qual os bancos centrais têm a obrigação de intervir no mercado de câmbio, comprando e vendendo divisas. Os contratos de comércio, o pagamento dos contratos de comércio e essa base de transferência de pagamentos internacionais, a SWIFT, né, praticamente metade das suas transações, né, o dólar aparece como principal moeda e é a moeda líder. Existe uma enorme literatura sobre isso, para destacar que em muitos momentos, lá nos anos 70, nos anos 80, algumas moedas tentaram substituir o dólar, o marco, o iene, por exemplo, e não conseguiram. Os riscos e custos associados a essas políticas de expansão de balanço dos bancos centrais, os desequilíbrios gerados a partir disso. Destacaria muito o professor Barry Eichengreen com seu livro de 2010, que conta a história do dólar, de como é que o dólar se torna a principal moeda e de toda a institucionalidade necessária para criar isso, e o fato de que não existe uma transmissão direta e imediata entre tamanho de economia e influência da moeda. O Sir Robert Skidelsky, o biógrafo do Keynes, num livro maravilhoso mostrando o que é a moeda e a relação entre a dimensão monetária e fiscal nas diversas teorias econômicas, e que isso é central para entender as economias de mercado, e vários trabalhos, né, destacando os conflitos monetário-financeiros no plano internacional. Essa é uma literatura permanente. Assim como é permanente a percepção de que os Estados Unidos têm uma larga vantagem utilizando a sua moeda quando precisa expandir a quantidade de dólares e o balanço do seu Banco Central, isso é feito. Quando precisa contrair, isso também é feito. Recentemente, da crise financeira global para cá, nós vamos assistir a maior expansão da história do balanço do Fed e de outros bancos centrais, e os Estados Unidos conseguem com isso sanear o seu sistema financeiro e a custos muito baixos. Isso, portanto, é uma evidência muito clara dessa enorme margem de manobra que a economia dos Estados Unidos possui, porque o resto do mundo demanda dólares ou ativos denominados em dólares, particularmente em momentos de crise. Do ponto de vista fiscal, isso permite a expansão da dívida a custos baixíssimos. Vejam nesses dois gráficos, o primeiro dele é a dívida bruta do Estado americano como proporção do PIB. Notem que ela dobra no antes e depois da crise financeira global, de um pouco acima de 60% do PIB para mais de 110%, cerca de 110% antes da pandemia. Esse número vai crescer, e que no mesmo período as taxas de juros estão em queda, já vinham em queda desde o processo de desinflação do começo dos anos 80, e estão se aproximando em termos nominais de zero, os títulos de longo prazo, de 10 anos. Em termos reais, isso significa uma taxa negativa. Então isso mostra, né, que no período de maior crise desde 29 e agora com a pandemia, o Estado americano tem válvula de escape para se financiar, porque o mundo demanda proteção, isso é a dívida pública dos Estados Unidos, e parte dessa dívida é financiada pelo próprio Banco Central do seu país a um custo baixíssimo. Esta é uma posição que torna os Estados Unidos uma economia diferente e o dólar uma moeda diferente. Outros países teriam dificuldades muito maiores de administrar. Isso mostra também o caso europeu, porque não existe uma dívida pública europeia, não existe um tesouro europeu, não existe uma unificação fiscal da Europa, e, portanto, essa relação Banco Central-Tesouro é distinta porque não há um tesouro unificado. Há a dívida de cada um dos países, dívida essa diferenciada do ponto de vista da percepção de credores, do ponto de vista da percepção dos mercados financeiros. Aqui se observa exatamente a expansão da dívida pública, que acontece par e passo com a expansão do balanço do Banco Central dos Estados Unidos, que acaba, nesse sentido, de alguma forma, financiando o Tesouro. Aqui se observa a quantidade de dívida emitida e retida pelo público, e agora, depois da crise, nós tivemos uma enorme expansão de 2008 para cá, trimestre a trimestre, mês a mês, e no período recente, com a pandemia, mais um alargamento desse processo de expansão, de emissão de dívida, porque, de novo, em momentos de crise é que se revela a natureza da assimetria do sistema monetário e financeiro internacional e a posição central e hierárquica superior do dólar, porque os agentes precisam buscar proteção, e isso eles encontram em títulos denominados em dólares.
Os bancos centrais ao redor do mundo financiam o Tesouro dos Estados Unidos comprando títulos em dólares. Esse é um dos atores, mas não somente bancos centrais, investidores privados, nos mais diversos perfis, acabam comprando a dívida emitida pelo Banco Central, pelo Tesouro dos Estados Unidos, e com isso financiam em larga proporção este processo de captação de recursos junto ao público. Mas não somente os governos e o governo central dos Estados Unidos se beneficiam desse processo, também as empresas privadas, né, acabam tendo a possibilidade de emitir nos mercados globais e captar recursos e com isso se financiarem. Notem que a economia dos Estados Unidos é aquela que tem a maior posição internacional de investimento negativa. Significa dizer que os instrumentos emitidos por suas empresas e seus governos são amplamente adquiridos ao redor do mundo. Os Estados Unidos é um devedor líquido nesse sentido, mas ao mesmo tempo é um captador líquido de recursos, é o maior absorvedor de poupança do mundo, é a economia dos Estados Unidos, suas empresas e seus governos. Então aquela que é a economia mais rica, que deveria ser a provedora de recursos para o resto do mundo, funciona exatamente com o gradiente contrário. Torna-se o maior absorvedor de recursos do mundo, né? O país que mais emite dívida no setor privado e no setor público a custos baixíssimos. E isso, portanto, é uma vantagem para suas empresas e uma vantagem para os seus governos, particularmente o governo central. Essa temática tem aparecido na literatura. Estou destacando aqui dois autores fundamentais, o professor Benjamin Cohen, que é ainda vivo e muito criativo e muito produtivo, trata dessa questão poder e dinheiro, e olhar para os Estados Unidos no pós-guerra é olhar para esta relação. E a professora Susan Strange, que é uma das referências na discussão de economia política internacional, que nos mostra exatamente essa questão do poder estrutural, porque uma dimensão do poder, que é o poder relacional, se expressa pela capacidade do outro fazer aquilo que o outro não faria sem que eu o induzisse. E a arma monetária e financeira é uma das ferramentas nesse sentido. Não é à toa, e ligando com os temas da segunda parte do curso, da China, que é os estrategistas dos Estados Unidos, suas lideranças políticas, em outros lugares dizem: a China está usando a sua crescente influência internacional, particularmente a sua musculatura financeira, para que outros países se endividem na sua moeda. A nova Rota das Sedas, por exemplo, o conjunto de projetos de infraestrutura nessa área, financiados por capitais chineses, aparece como o exemplo mais concreto nesse sentido. E, de fato, isso está acontecendo. Mas isso é o que outros países fizeram no passado. Os Estados Unidos fez isso com muita competência, digamos assim, né? E nós, países emergentes em desenvolvimento ao redor do mundo, né, utilizamos esses recursos, nos endividamos em dólares e ficamos sujeitos às mudanças cíclicas da política monetária dos Estados Unidos, voltamos à temática dos ciclos financeiros, e sujeitos a ajustes por vezes dolorosos comandados pelo Tesouro dos Estados Unidos e pelo FMI. Então a moeda sim é um aspecto de poder, mas existe o poder nessa dimensão relacional e existe o poder estrutural, que é o que a Susan Strange nos lembra, que é a capacidade de criar um ordenamento monetário e financeiro, que é o que os Estados Unidos vão fazer no pós-Segunda Guerra Mundial. Nós discutimos isso em detalhes lá na minha disciplina na URGS, na graduação, cujo material está à disposição para vocês. Tem uma série de aulas sobre isso, sobre a questão da hierarquia do sistema monetário e financeiro internacional, o papel do dólar e como é que a literatura trata desses temas. Aqui é um elemento adicional para que vocês possam pensar as questões de poder e as questões mais próximas das tensões entre Estados Unidos e China, porque o vetor monetário e financeiro é uma das manifestações dessa tensão. Portanto, há poucas moedas internacionais no mundo. E o que torna uma moeda nacional ou supranacional como o euro uma moeda internacional? O tamanho é importante? É importante. Quanto mais agentes estiverem usando aquela moeda e, portanto, uma economia grande, com grandes vínculos de comércio, mas também com um sistema financeiro grande, com bancos que emprestam nessa moeda internacionalmente, com sistemas de pagamento, isso é importante. Mas existe o tamanho e a liquidez que estão associados, né? Poder transformar a moeda em outros ativos ou na aquisição de bens e serviços a custos baixos. Mas
Este tamanho e essa liquidez são condições necessárias, mas insuficientes se essa moeda não transmite para o seu usuário em potencial segurança. E, portanto, segurança vem da onde? Da estabilidade institucional, do respeito aos contratos, rule of law, como se diz em inglês, ou seja, as regras que existem e são cumpridas. A capacidade militar é absolutamente essencial, né? Se tudo está instável, pelo menos há um poder que se sobrepõe, e estar atrelado a este poder, nem que seja por meio da aquisição de ativos denominados na moeda desse poder emissor, é importante. Então, é a interconexão desses aspectos que acaba produzindo uma moeda internacional. Uma moeda que, mesmo não tendo curso forçado no plano internacional, torna-se a moeda mais utilizada. E como nós vimos, esta é a característica do dólar por excelência. As demais não se aproximam assim da posição do dólar, né? Talvez, às vezes, por deméritos e por fraquezas próprias, no caso da Europa, porque não existe essa estabilidade no que se refere a uma dimensão fiscal monetária estável, não existe uma moeda, existe uma moeda única, mas não existe um tesouro único, dentre outros aspectos. Alguma sugestão de literatura pegando o tema da China, da sua moeda digital, 2 trabalhos que eu fiz com colegas meus, um seminário sobre esse tema, fica a recomendação para aprofundar exatamente o que nós estamos tratando aqui. E a literatura, os trabalhos do professor Cohen e outros autores que tratam disso na perspectiva dos países emergentes em desenvolvimento. Este é um tema fascinante e este é um tema central para entender a ordem internacional contemporânea.